Olá pessoal, dando seguimento ao nosso trabalho, voltando a falar aí do processo administrativo e legislativo eletrônico e do Diário Oficial. Como eu disse no último vídeo, eu vou falar sobre registro de proposições hoje. Para me falar de registro de proposições, eu tenho que explicar como que a gente trabalha com a autoria de documentos dentro do SAPL, dentro do portal, e como a gente dá permissões para as pessoas registrarem proposições em nome de seus autores. Tá? Então, basicamente, existem outros tipos, mas basicamente os nossos autores são autor do tipo parlamentar, do tipo executivo, né, do tipo prefeito, comissões, mesa diretora. Existem outros, mas no nosso município a gente não usa. Tá? Então, basicamente, quando a gente acessa o site, faz pesquisa de matéria legislativa, a gente está falando de matérias que estão ligadas a autores. Basicamente, para entender, existe uma diferenciação de nomenclatura dentro nesse processo. Tá? O que é matéria legislativa? É uma proposição que o autor cria e no momento que ele protocola essa proposição dentro da Câmara Municipal, ela passa a se chamar uma matéria legislativa. Tá? Então, quando a gente entrar no site, a gente vai estar fazendo o registro de proposições. Tá? Você não está protocolando diretamente a matéria, porque ela é uma proposição, você apresenta ela dentro do site, no seu ambiente privado do seu autor, tá? E a partir do momento que você protocolou, você vai fazer o envio dessa matéria e assim que fizer o envio, o protocolo, assim que o protocolo vê que existe uma recepção, uma matéria para ser recebida, ele vai dar o recebido nessa proposição e aí ela vai se transformar em matéria legislativa. Então, você tem, cada autor pode ter quantos usuários quiser, tá? Para poder fazer registro de matéria. Você pega o parlamentar, ele tem no seu gabinete 5 funcionários, né? 5 servidores. Ele quer falar que 3 ou 4 desses servidores, ou apenas um deles, podem fazer registros de matéria legislativa. Então nós já temos várias pessoas cadastradas no site, porém até então, para começar o trabalho, a gente tem apenas o e-mail institucional de cada parlamentar ligado ao autor. E da prefeitura não temos nenhum. Tá? Nós vamos entrar em contato, vamos conversar sobre isso, para que eles definam quais e-mails deles podem fazer registro de proposição. Imagino que talvez venha a ser só procuradoria@jtai.gov.leg.br. Mas quem eles disser que pode fazer registro de proposição, a gente só cadastra esse usuário, liga ao autor Poder Executivo, no Poder Executivo atual, que é o Vinícius Luz, e aí esses usuários vão poder fazer proposições para esse autor. Tá? Então vamos direto lá para o site para me fazer o exemplo do registro de uma proposição. Tá? A proposição que eu quero simular é um projeto que já passou, já foi aprovado na casa. Tá? Ele é um projeto que tem um anexo, foi o primeiro olhando na lista lá que eu encontrei, mas estamos aí no site, eu vou vir aqui em acessar, portal, vou colocar o meu e-mail aqui, já tenho ele registrado, e-mail, senha, aí, entrei, tá? Quando a gente tinha o menu, vou abrir o site numa janela anônima, que é como se fosse qualquer pessoa acessando lá de fora sem acesso nenhum. Então existe esse menu aqui, que são para as pessoas que entram no nosso site sem fazer login. Né? Quando eu faço login, o meu usuário só tem aparece aqui, se eu definir foto, aparece a fotinha ali, o meu nome, posso fazer configurações do meu perfil dentro do site,
posso fazer solicitações para ouvidoria, mas o meu usuário, ele é um usuário só para fazer cadastro de proposições, para protocolar proposições, e a gente chama pré-protocolar proposições, enviar proposições para a Câmara Municipal. Então, todo aquele menu, ele é recolhido para dentro do portal. Eu disponibilizo aqui, em duplicidade, o menu de atividade legislativa novamente, porque é uma coisa muito afim, e a utilidade principal, que é aqui o proposições. Tá? É aqui que a gente vai registrar tanto para parlamentar, para os vereadores, quanto para o Poder Executivo. O registro de proposições é esse. Logo acesso e vem aqui em proposições e acesso o item proposições. Quando você tiver proposições, você vai estar entrando aqui na lista de proposições. Como eu não tenho nenhuma proposição registrada neste usuário e para este autor. Qual é o autor de documentos e proposições? Porque a gente pode enviar documentos, acessórios para matérias também. Né? Então, para este autor que eu sou ligado, que o meu usuário é ligado, Poder Executivo, Prefeito. Esse não é o oficial é o nome do prefeito, tá? Ele é o autor. Quando trocar de prefeito, seja para o mesmo nome, para o mesmo prefeito ou para outro prefeito, vai vir o nome do atual no período. Então, eu vou adicionar uma proposição. Esse usuário meu está registrado como Poder Executivo. Então, para ele, aparece apenas ele é o primeiro. Eu tenho uma espécie da proposição. Eu estou protocolando, estou enviando uma proposição que é apenas um documento ou uma matéria legislativa. Tá? É um documento acessório a uma matéria legislativa. Tá? A proposição é coisa que não é documentos administrativos da casa, que não é lugar de fazer registro de documentos administrativos. É lugar de registrar matérias legislativas e os seus documentos acessórios. Um ofício ligado a essa matéria de encaminhamento, que de vez em quando o prefeito envia, alguns documentos técnicos que vez ou outra tem registrado. Nesse exemplo que eu vou usar aqui, tem um anexo, tá? É um anexo do próprio projeto. Então, como o meu usuário é do tipo Poder Executivo, tá? Eu vejo quando eu seleciono documentos, existem alguns documentos ligados a permitidos para esse usuário, né? Para esse autor. Quando eu passo para a matéria legislativa, aqui vem os tipos de proposição que esse autor pode enviar. Tá? Então, são propostas da emenda à lei orgânica, do executivo, veto, projeto de lei complementar, projeto do plano plurianual e projeto de lei ordinária do executivo. O exemplo que eu vou usar é o projeto de lei ordinária do executivo. Tá? Então, eu vou abrir esse projeto aqui. Como a gente está passando por uma fase de usar documentos eletrônicos e a pessoa que está construindo, aqui eu vou ter que digitar, tá bom? Que não dá para, nesse documento aqui em específico, não dá para copiar porque ele está sem OCR. Mas, como o autor é o propositor do documento, com certeza ele não vai precisar digitar isso aqui novamente e ele vai poder só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu aqui agora, para dar o exemplo, o que eu vou fazer? Em vez de eu digitar, eu vou lá no site, vou abrir outra janela, e como isso aqui é um projeto que já existe, para dar andamento e eu não ter que digitar tudo isso daqui, eu vou só fazer uma pesquisa, tá? Então, vou abrir outra janela, abrir outra janela, vou pesquisar aqui a matéria número 3 do executivo, para mim poder copiar aqui esse texto e jogar lá. Tá aqui. Então eu volto para cá, copiei, vou vir aqui descrição e colocar a emenda dessa proposição que eu estou cadastrando, certo? Vou rolar a tela aqui e vou fazer o seguinte: escolher o tipo de arquivo, pegar o projeto e anexar. Existem duas opções aqui. Nós vamos usar essas opções com o próximo que eu tenho que registrar, que é o anexo, tá? Agora a gente não tem que usar nada disso daqui. Eu não vou explicar essa parte aqui agora, explico no registro do próximo documento.
e clica em salvar, ele vai adicionar. Tá? Só que, pronto, está adicionado. Tá? Eu posso editar isso novamente, voltar para a minha lista. Ó. Volto para a minha lista. Eu tenho aqui a proposição número 1. As proposições são numeradas com o para mim só, tá? Matéria legislativa é numerada de acordo com o número da casa ou, no caso de projetos executivos, com a numeração que vem de lá deles, tá? Proposição não. Proposição é uma coisa que não é matéria legislativa ainda e existe uma numeração lógica sequencial para cada autor dentro do sistema. Então, ela ainda não foi enviada, não foi recebida e nem gerou uma matéria, tá? Nem gerou uma matéria ou um documento dentro do ambiente do processo legislativo. Para me voltar a essa que eu acabei de cadastrar, eu ainda não enviei. Está dito aqui, ó, ela está em elaboração e não foi enviada. Vamos entrar aqui em proposição. Eu tenho acesso aqui ao documento original, os dados que eu acabei de enviar e um código aqui. Tá? Só que está dizendo aqui, ó, atenção, arquivo não possui assinatura digital, não é permitido o envio. Por que isso? A Lei 4.178 nos diz que o envio de proposições devem estar assinadas, né? Devem assinadas digitalmente. A prefeitura já tem o seu certificado digital e a partir desse momento dessa nova da Lei 4.178, o registro de proposições tanto da prefeitura quanto dos parlamentares fazendo o registro via proposições, é necessário o envio de documento digital e com assinatura digital. Bom, então eu adicionei um arquivo que não tem. Eu vou usar a minha assinatura aqui nesse documento para a gente ver essa mudança, para a gente ter essa noção do que está acontecendo. Tá? Então eu vou vir abrir aqui o Serpro e vou assinar um PDF. Vou selecionar esse PDF que está lá na minha pasta Downloads. Ele selecionou aí, eu já vou colocar aqui na primeira página, porque é só um teste mesmo. Adicionado, assinar. O site não assina documentos, tá? O site lê assinaturas e diz que tem assinaturas. Ele ainda não checa o carimbo de tempo. Ele não checa carimbo de tempo e ainda não valida. Mas nas próximas semanas aí eu vou estar desenvolvendo essa parte de validação de assinaturas também. Mas a gente tem esse processo que a gente tem a passar, esse documento não entra diretamente para o SAPL, né? Não entra diretamente para o processo legislativo. Então, ele passa pelo crivo do protocolo e até que o sistema desenvolva, tenha a ferramenta possível para testar isso, demora aí uma semana mais ou menos para fazer tudo que precisa ser feito para que o próprio sistema cheque a assinatura, o protocolo vai fazer, tá bom? Então eu preciso trocar esse arquivo, porque eu adicionei um arquivo que não tem assinatura digital e o sistema não está permitindo enviar. Então eu vou editar, vou rolar a tela aqui. Não precisa limpar para trocar arquivo, tá? Pode escolher diretamente um novo arquivo. Então eu vou pegar o arquivo novamente que eu acabei de assinar, vou salvar. Agora ele vai me dizer uma mensagem diferente. Salvou. Aqui ele está dizendo, ó, documento eletrônico, viu que desenho aqui mudou? Se quiser voltar no vídeo para ver que essa informação aqui mudou, só voltar. Documento eletrônico com assinatura digital. E a assinatura digital de Leandro Roberto da Silva, assinado no dia 21 de abril de 2020, às 18h49. Tá? Bem, tá aqui, tá feito, certo? O que eu posso fazer agora? Eu posso enviar. Certo, proposição enviada com sucesso, proposição aguardando recebimento. Significa que o protocolo ainda não recebeu. Aqui, ó, está enviado, mas quando tiver essa proposição for recebida pelo protocolo, vai aparecer aqui do lado data do recebimento, que horário que o protocolo recebeu isso. Quando o protocolo, você pode antes do protocolo enviar,
do protocolo dar o recebido, você pode retomar a proposição de volta, tá? Não tem problema. Se você retomar a proposição de volta, ela não vai ter recebido nem do protocolo, você não vai receber isso aqui é um recibo de envio, não é um recibo de protocolo, tá? Então, retornando a proposição, confirmo que vou retornar a proposição e ele volta para a tela de proposição e fica com sem data de envio novamente, sem data de recebimento. Envio a proposição. Precisei fazer alguma alteração, alterar esse texto de descrição, alterar o arquivo, que apesar de assinado estava errado, até que o protocolo receba, você pode retornar a proposição enviada para fazer alguma alteração necessária. Tá? Então vamos listar as proposições aqui. Então tá aqui, proposição, tipo dela, foi enviada, né, nessa data, e ainda não foi recebida. Tá? Conteúdo gerado, quando o protocolo receber, ele vai gerar uma matéria legislativa. Então ela vai aparecer aqui para você e vai aparecer para o público também. Né? Aqui é privado, é a sua área, de que até o momento que o protocolo dá entrada, é uma área sua. Tá? Tanto é que a hora que você abre matérias legislativas aqui em cima, você não vê essa lista aqui, ó, né? Porque matéria legislativa é público geral. Aqui é a sua área de proposições para criar proposições. Mas esse projeto em específico, ele tem um anexo, certo? Então vamos adicionar esse anexo. Ainda não é possível adicionar todos os arquivos de uma proposição tratando como proposição única com vários arquivos. Tá? Vamos instalar esse processo primeiro dentro da casa, fazendo, se uma proposição tiver mais de um arquivo, com um anexo, um ofício, a gente vai fazer dessa forma que está aqui agora, criando várias proposições, e depois, no futuro, quando tiver com tudo instalado, a gente faz alteração no sistema para que possa subir vários arquivos na proposição e dizer que tipo que ela é. Agora não é possível. Mas eu estou fazendo o registro de um anexo. O anexo não é uma matéria legislativa, ele é um documento, né? É espécie, ele é um documento e é um anexo a projeto de lei. Tá? Ele é o anexo, vou colocar aqui na descrição dele, anexo 1. Não vou colocar mais nada, para não demandar mais tempo. E vou escolher ele. Selecionei o arquivo. Agora sim, eu preciso vincular ele a alguém. Ele não é um documento original. Ele não é original. Não é um documento que começa a existência dele por ele mesmo. O anexo 1 só existe por causa do outro. Tá? Então, o protocolo já recebeu sua matéria? Se ele já... por exemplo, se um parlamentar está fazendo registro de uma emenda, então e a emenda é de um outro, a um projeto do executivo, é um projeto de um outro vereador, então a proposição não é dele, certo? Aqui são proposições para me fazer vínculo a proposições minhas que ainda nem foram recebidas pelo protocolo. Inclusive eu explico isso aqui, ó. Esta proposição é parte de outra de sua própria autoria. Exemplo, você está registrando um documento acessório de uma proposição que ainda não foi recebida pelo protocolo. Informe aqui que proposição é essa. Caso a proposição já tenha sido recebida pelo protocolo, o sistema fará vínculo automaticamente com a matéria e não com a proposição. Não tem problema, tá? Você sabe qual que é. Acabei de fazer o registro da proposição 1, né? Sei o número dela. E eu quero vincular ela. Se é uma matéria que já existe, ó, colabore com o protocolo informando que esta proposição se trata de uma matéria anexada a outra. Exemplo, você está criando uma proposição que é uma emenda. Então informe aqui de que projeto é essa emenda. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma emenda ligada a uma matéria, ou eu estou fazendo uma proposição, eu estou colocando um anexo ou qualquer outro documento ligado a uma proposição minha. Estou fazendo uma proposição, estou anexando, lançando mais um arquivo ligado a uma proposição minha. Então, a proposição 1 de 2020. Tá? Então, ele vai trazer ela aqui, quando eu acabo de colocar, e limpa a parte de baixo. Você não pode fazer as duas, ou é uma ou é outra. Tá? Então, eu estou ligando este anexo, que eu estou registrando,
que eu subi o arquivo já, a proposição 1, tá? E vou salvar. Mesma coisa, tá? Arquivos, segundo Lei 4.778, arquivos devem ser assinados digitalmente. Vamos assinar esse cara aqui para fazer a troca. Assinar PDF, downloads, anexo 1. É extremamente interessante você usar uma ferramenta, produzir o seu conteúdo e deixar um espaço para colocar a assinatura digital, certo? Então vamos assinar isso. E vamos trocar. Vou clicar em editar. Não preciso apagar o arquivo. Posso simplesmente selecionar ele novamente e clicar em salvar. Agora já me deu a opção, me mostrou que é um arquivo assinado eletronicamente e posso enviar. Pronto. Proposição aguardando recebimento. Tá? Então eu listo minhas proposições. O que eu tenho? Eu tenho a proposição 1, que é um projeto de lei para o meu usuário, lei executiva, enviado às 18h52, e proposição número 2, que é um anexo desta lei, é um anexo a projeto de lei, dia 21, enviado dia 21 às 23 horas. Enfim, manuseando o sistema, eu acabo de ver que seria interessante dizer quando ele está anexado a alguém, que ele é anexado do 1, né? Possivelmente eu consigo fazer essa adaptação amanhã para ficar mais vinculado aqui na tela de listagem também, que um é anexo ao outro, está ligado ao outro. Pois bem, eu vou dar uma pausa agora, vou me logar como usuário do protocolo, vou fazer o recebimento e a gente para o vídeo aqui agora. Na hora que eu voltar com o vídeo, essa proposição já vai estar com status de recebido aqui pelo protocolo e matéria gerada, tá ok? Pois bem, eu dei uma pausa no vídeo, loguei com o usuário do protocolo, fiz a recepção e voltei. Fiz a recepção tanto da proposição 1 quanto para a proposição 2 e voltei aqui para a tela do meu usuário que está simulando um autor do Poder Executivo e vou apertar F5 aqui. Está aqui. Proposição 1 foi enviada dia 21, foi recebida no dia 21 e ela gerou a matéria legislativa número 16. E o anexo 2 gerou o anexo do projeto de lei, que é um anexo do projeto de lei de um projeto de lei do dia 21/4, por Poder Executivo, Prefeito. Se eu abrir esse cara aqui, eu chego aqui na tela do anexo que está ligado ao projeto 16. Se eu abro ele aqui agora, eu tenho esse projeto, o projeto em si, com os dados iniciais dele, certo? E aqui na lista eu não consigo mais fazer alterações. Quando um projeto é recebido, ele só tem as informações e eu posso ver o recibo de envio ainda, né? Acaba de me ocorrer que eu posso trocar isso aqui de recibo de envio para comprovante de recebimento, comprovante de protocolo, né? Pode aguardar que em breve, dentro dessa semana ainda, esse botão aparece aqui, mostrando para vocês, para o dono dessa proposição,
que ela foi enviada, foi transformada num projeto número 16 e aqui vai ter o botãozinho não mais de recibo de envio, mas de comprovante de protocolo. Né? Mais uma adaptação enxergada aí aqui na simulação. Ok, pessoal? Era isso que eu queria demonstrar nesse vídeo de hoje sobre protocolo de proposições, registro de proposições, que serve tanto, essa videoaula serve tanto para parlamentares quanto para o Poder Executivo. Se você é do Poder Executivo, vai estar aparecendo aqui o nome do prefeito e aqui também o nome do prefeito. Se você é do Legislativo, vai estar aparecendo aqui o nome do seu parlamentar. Até a próxima.